Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Marlon do Cruzeiro, que história é essa de que ele pode deixar a Raposa indo para o Corinthians, né? Onde apareceu aí uma especulação de que o Corinthians teria interesse na contratação do lateral esquerdo de olho na próxima temporada, e vale lembrar que já teve algumas consultas do futebol russo para o jogador, que com certeza tem um valor de mercado bem interessante e, na minha opinião, é o melhor lateral esquerdo até aqui do Campeonato Brasileiro, mesmo com uma queda de produção não só do Marlon, mas do Cruzeiro nessa reta final da temporada. Quero trazer aqui os números para vocês nesse vídeo, além disso também sobre o Nicão, né, onde eu trouxe a informação na semana passada de que o São Paulo teria interesse da volta do jogador para o ano que vem. É um jogador que até jogou, né, contra o Cuiabá como titular, mas sinceramente eu acho muito improvável que ele siga para o Cruzeiro no ano que vem. Eu quero trazer também um pouco mais de detalhes nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês, então, para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Falta um pouco menos aí de 280 inscritos no canal. Se você puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, certamente nos ajudaria bastante a chegar aqui a esse objetivo. Quem nos ajuda bastante aqui também é o Alex Dicas, que pode te ajudar aqui, você fazendo parte do grupo VIP, com várias dicas diárias para vocês, no caso de bilhetes prontos como esse aqui, de vitórias múltiplas, de quem que vai ganhar, placares exatos para você começar a apostar em vários jogos que vão ter, né, nesse meio de semana do campeonato, principalmente das eliminatórias para a Europa League e também das eliminatórias para a Copa do Mundo. Então eu vou deixar aqui o link para vocês fazerem parte hoje mesmo do grupo VIP do Alex Dicas. E lembrando, você falando que veio aqui pelo canal, pelo Cruzeiro News, você tem um desconto bem bacana para você fazer parte hoje mesmo, beleza? Bom, eu quero começar falando aqui sobre o Nicão, então, jogador que na semana passada o Jorge Nicola trouxe a informação que o Dorival Júnior, se o Cruzeiro não for comprar ele em definitivo, certamente terá mais espaço na equipe do São Paulo para o ano que vem, que era algo que até mesmo a torcida do São Paulo não gostaria, justamente por conta da primeira passagem do Nicão no ano passado, que foi muito ruim, né? Então, bem ruim mesmo a passagem do Nicão, e a expectativa então é de que o atleta não continue no Cruzeiro para a próxima temporada. Por quê? Porque o contrato dele é até o final do ano, o vínculo dele com o São Paulo tem ainda por mais um ano de duração, e caso o Cruzeiro queira ficar com o Nicão em definitivo, terá que ter um pagamento, né, para a compra dos seus direitos econômicos. Então, já aí não seria uma situação fácil, mesmo se ele já tivesse contrato com o Cruzeiro até o final do ano que vem. Eu acho que dificilmente o Cruzeiro faria questão dessa manutenção do meio-campista, do atacante aí, o Nicão, que jogou, né, como titular nesse último jogo contra a equipe do Cuiabá, que assim, não vou falar que foi uma partida terrível do Nicão, mas não é nada que eu gosto de ver em campo, justamente por conta da velocidade. É um cara que é muito lento, tem que ter todo um esquema de jogo para ele atuar, seja na ponta direita, que o Cruzeiro perde muita velocidade em comparação quando tem ali o Bruno Rodrigues, o Wesley, o Arthur Gomes, ou até mesmo nessa função jogando mais centralizado, que na minha opinião, com a chegada agora e volta em definitivo do Matheus Pereira, eu acho que o Nicão não deva começar jogando essas partidas, como foi, por exemplo, contra o Fluminense e contra o Cuiabá, muito por conta daquele bom jogo, né, que ele fez contra o Santos, que eu acredito muito mais nele no segundo tempo, entrando para poder ajudar na criação de jogadas, do que propriamente na posição como meia, como titular. Enfim, quero até saber o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários sobre o Nicão. Vou deixar os números do meio campista aqui para vocês, que tem 31 anos de idade, joga tanto de ponta direita, principalmente, né, nos jogos que ele tem feito aqui pelo Cruzeiro, 22 partidas, 3 gols marcados e 2 assistências. Nesse ano ele deve jogar menos do que jogou na temporada passada pela equipe do São Paulo, onde somou então no total 32 partidas, com 4 gols marcados e 4 assistências. Então realmente o Nicão, desde quando saiu da equipe do São Paulo, não tem conseguido jogar. Pelos valores que eu vi aqui, o Cruzeiro teria que pagar mais de 5 milhões de reais para a compra em definitivo do jogador, fora que hoje o Cruzeiro paga apenas metade dos salários do Nicão. Imagina ter que pagar mais do dobro, né? Como seria 100% dos seus vencimentos. Então, mesmo que o Nicão arrase nessa reta final do campeonato, eu acho muito improvável a sua permanência para o ano que vem. Então o Dorival Júnior, se tiver interesse realmente de ter o Nicão para a próxima temporada, acho que vai ter, né, sem muitos esforços. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha do jogador e desse desempenho bem abaixo, né, do Nicão até aqui. Jogador que sempre esteve à disposição pela questão física, mas não foi muito utilizado. Muito baixo, né, os números dele. Até esperava que seria maior o número de jogos, com apenas 22 atuações até aqui. Bom, para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro, que assim foi especulado como um possível alvo para o Corinthians na temporada do ano que vem.
Como assim, Gustavo? Um possível alvo. O Corinthians, então, que busca um jogador para essa função, pelo lado esquerdo, até porque um reforço que chegou, né, que estava no Cruzeiro, vindo do Guarani, que foi o Matheus Bidu, não conseguiu dar conta do recado e, principalmente nessa reta final de temporada, acabou se queimando bastante com a torcida e não deve continuar pro ano que vem. Tem também o Fábio Santos para esse setor, que é bem mais velho e tudo mais, e que deve ter uma reformulação com a chegada do Mano Menezes e poderia então ser o Marlon esse jogador para fazer essa lateral esquerda. Que assim, o Marlon tem 26 anos de idade, contrato com o Cruzeiro até o final de 2024. Na minha opinião, o Cruzeiro, assim que assegurar a permanência na Série A, eu tentaria essa renovação de contrato o quanto antes, até porque senão, em julho ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça em 2025, né, para alguma equipe, e é um jogador que tem um valor de mercado bem interessante. Nessa atual temporada tem 30 jogos, 2 gols marcados e também 3 assistências, ótimo desempenho do lateral esquerdo, que tem muitos números muito bons, né, de desarme, de criação, mesmo com uma queda recente, né, na produtividade, ele ainda segue sendo um dos melhores laterais esquerdos brasileiros no Campeonato Brasileiro e vive uma ótima fase. É aquela coisa, o Marlon não tem um valor de mercado baixo, eu até trouxe aqui algumas informações, quando o Juninho Capixaba, acho que é isso, né, que ele foi negociado do Red Bull Bragantino para uma equipe do futebol da Rússia por um valor superior aos 30 milhões de reais. E os números dele com o Marlon eram muito parecidos, até mesmo a idade era igual. E até falei para vocês, ó, se o Marlon for negociado, teria que ser por um valor próximo a isso, 25, 30 milhões de reais, que seria um valor que, ok, o Cruzeiro poderia trazer um substituto e ainda investir esse dinheiro em um outro setor, seja na zaga, ou no meio de campo, ou no ataque. Enfim, teve essas especulações do Marlon também no futebol russo que acabou não se concretizando. Até se falou em uma proposta de 24, 26 milhões de reais, mas realmente pensar o Cruzeiro vendendo o seu jogador titular na metade do ano, não acho que seria nada viável, mas pro ano que vem pode sim ser uma alternativa. Não acho que o Corinthians vai pagar aí 30 milhões de reais em um lateral esquerdo, viu? Eu acho essa alternativa muito inviável e pode até mesmo, dependendo do desempenho ou até das propostas que aparecerem em janeiro para o Cruzeiro, negociar o jogador, que eu até falava que a possibilidade era de vender o Kaique, que era o reserva, mas eu não ficaria nada surpreso se o Cruzeiro embolsasse uma boa grana no ano que vem, vendendo seus dois laterais esquerdos, né? O Marlon, vamos chutar aí uma casa de uns 25, 30 bilhões de reais, e o Kaique, por exemplo, que já recebeu consultas da MLS, do futebol português, mas com valores baixos, 8 milhões, 10 milhões, e o Cruzeiro certamente vai pedir pelo menos o dobro disso, né? 16 a 20 milhões de reais, mas pode sim ter uma perca dos dois jogadores, ou pelo menos um, o Marlon e o Kaique assumindo essa função, ou a venda do Kaique mesmo e a continuidade do Marlon, que eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha desses valores e os números, né, do Marlon até aqui, que é um jogador que vive uma fase muito boa depois de muito tempo, né? Ele surge muito bem no Criciúma, onde somou mais de 80 jogos com a camisa do Criciúma, foi para o Fluminense, ficou 2017, 18 e 2019 pelo Fluminense, apenas 20 jogos por temporada. Não lembro dele com a camisa do Fluminense, vou confessar para vocês. Foi lá para o Boa Vista de Portugal e aí sim, ele teve um bom desempenho no futebol europeu. Aqui eu acho que os times brasileiros deveriam ter abrindo os olhos, né, para o jogador. No Boa Vista, em 2019 e 2020, 28 jogos, 2 gols e 2 assistências, números parecidos com o do Cruzeiro, e 2021, quando foi para o Trabzonspor, lá da Turquia, onde jogou então 38 jogos e 1 assistência. Além disso, no Fluminense ele volta, né? Fica 2021 e 2023 e 2022, melhor dizendo, apenas 20 jogos nesse período. E no final do ano passado para o início desse ano, antes de chegar no Cruzeiro, vivia uma boa fase lá no Ankaragucu, um clube lá da Turquia, onde somou 15 jogos e 2 assistências. Os números dele no SofaScore também são muito bons, ó. A nota média dele de 7.18 faz dele ser o jogador mais consistente no Cruzeiro nessa temporada. 25 jogos no Brasileirão, todos como titular, 2 gols e 2 assistências. Por exemplo, o jogo contra o Cuiabá não foi nada demais do Marlon, né? Mas ele teve uma nota média de 7.1. O jogo contra o América, 7. Contra o Fluminense ele foi mal realmente, 6.6. Contra o Bragantino jogou bem, 7.7. Então faz ele ter uma das melhores médias do Campeonato Brasileiro e também o melhor jogador até aqui de desarmes e tudo mais, no caso pelo SofaScore. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. Quantos milhões seria uma boa para negociar o Marlon? Você acha que aí uns 25 milhões, 30? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Conto aí com a ajuda de cada um de vocês. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela final agora e nos vemos então em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!